Se o seu pai, em 2026, estiver preso, isso ajuda ou atrapalha o plano de vocês de reconquistar o Assim, governo eu não vejo federal? nenhuma razão para isso acontecer, né, com toda tranquilidade. Eu acho que todas as acusações que ele está sofrendo, apesar de eu achar que tem um componente, um viés político nisso, inclusive eu tenho a expectativa de que vai haver a denúncia realmente, as denúncias contra ele, né, num julgamento que seria em parte de cartas marcadas no Supremo em função do fator político, não pelo que está dentro do processo. Mas eu não vejo razão para isso acontecer, né? Um Supremo que tem aí, em parte, eu falo sempre em parte, que não gosto de generalizar, um Supremo que tem, em parte, inclusive, tomado decisões ali altamente, né, garantistas, que colocam na rua pessoas que desviaram dinheiro público, como aconteceu com Lula, comprovadamente roubaram o nosso país e recolocaram o Lula na disputa para presidente da República. Acontece com traficante de drogas, devolvendo bens para eles em função de detalhes ali formais dentro de um processo. E o que mais tem nos processos do presidente Bolsonaro são esses vícios insanáveis, que são assim, que ensejam uma nulidade absoluta de tudo que foi feito contra ele. É só escolher uma das dezenas causas que tem de nulidade desses processos. E se for entrar no mérito dos processos, não tem como comprovar nada contra o presidente Bolsonaro, porque de fato ele não fez nada que redundasse nos crimes que ele está sendo acusado. Então, assim, não acredito nessa hipótese que isso vai acontecer. Sinceramente, eu nem penso na possibilidade disso acontecer, dele, né, de cometer esse tipo de covardia contra ele. A gente não pode esquecer que, já que a gente está falando de disputa política, o Guilherme, é um outro fator. Eu dizia antes da eleição que tem 3 fatores que são importantes até a gente chegar em 2027. Até lá, eu acho que nada, né, de mais absurdo como isso possa acontecer com o presidente Bolsonaro. Um já foi. O resultado das eleições municipais mostraram, por mais que algumas pessoas, ao fazerem comentários nos veículos de imprensa colegas aqui do Metrópolis, eles não façam análise fria, técnica, eles fazem uma análise muito mais de torcida e com fígado porque não gostam de Bolsonaro. Foi uma vitória acachapante da direita em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A gente vai falar do Rio de Janeiro também depois, se der tempo, né? Mas no Rio de Janeiro também. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator importante que influencia aqui no Brasil é a eleição nos Estados Unidos. Não tenho dúvida, né, que ali, dependendo do que aconteceu, eu acredito que vai dar o Trump lá nos Estados Unidos contra a Câmara, também é um fator importante. Tem parlamentares norte-americanos que já apresentaram um projeto de lei, inclusive, para tirar visto do Alexandre de Moraes e tomar outras medidas contra aquelas pessoas que eles enxergam que atentam contra os interesses da democracia e contra os interesses de empresas americanas, que foi o que o Alexandre de Moraes fez. Esse é o segundo fator importante. O outro fator que eu acho extremamente importante é a questão da anistia. Eu acredito que vá acontecer. E tem um quarto fator que eu quero colocar também aqui na roda, que é como será a composição do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal, a partir da eleição de 2026. Pelas contas que eu faço, junto com outras pessoas muito experientes na política, a gente tem tudo para atingir um número de largada de 54 senadores dos 81 que vão exercer o mandato a partir de 2027. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. É um número emblemático. Vocês consideram que vocês retomam o controle do Senado em 2026? Eu acho que, assim, em última instância, eu sempre falei que eu acreditava uma espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses arroubos absurdos, essas maluquices do Alexandre de Moraes. Isso, por enquanto, ainda não aconteceu. O último remédio amargo que tem, que é impeachment de ministro do Supremo, no caso do Alexandre de Moraes, se não for feito daqui para lá, já que nós hoje temos ali, inclusive, apoio suficiente para iniciar a abertura de um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Nessa legislatura Nessa legislatura, porque Mas por que não abre, então? Se o Rodrigo Pacheco pautasse, eu não tenho dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes nós temos. Lembrando que a abertura de processo de impeachment de ministro do STF, afasta automaticamente o ministro. Ele responde afastado do cargo. Então, se o Senado abrisse um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, o ministro responderia fora do cargo. Isso. E aí eu acredito que nesse prazo, que é batom na cueca contra Alexandre de Moraes, em especial naquilo que tem expresso na lei de impeachment, que ele, um magistrado, um ministro do Supremo, quando ele não se declara suspeito em ações que ele teria que se declarar, e aconteceu em várias oportunidades, que o Alexandre de Moraes não se declarou suspeito para decidir em processos que ele deveria ter feito, isso é uma causa objetiva de impeachment de ministro, eu tenho certeza que nós chegaríamos aos 54. Mas se não acontecer,
Eu espero que aconteça. Mas se não acontecer, vai sobrar ali a legislatura de 2027. E as contas que a gente faz, ainda mais após o resultado eleitoral agora, do último domingo, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser uma medida que vai precisar ser tomada, já que o próprio Supremo não conseguiu botar o Alexandre de Moraes de volta na caixinha. Então, assim, são fatores políticos, como a gente estava conversando, que vão interferir em decisão judicial. Você falou a realidade. Vocês conseguem 54 das 81 vagas. Estimativa de largada, né? Porque, óbvio, e eu tenho certeza que a gente volta, seja com Bolsonaro ou com outro candidato que ele apoie a presidência da República, o Lula não vai ser mais presidente do Brasil a partir de 27. Esquece, não tem a menor possibilidade. Um governo super mal avaliado, um governo péssimo para a economia, péssimo nas relações internacionais, se associando a terroristas, a ditadores o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que vai ser uma campanha até tranquila para a direita voltar nas eleições de 2026. Então, se nós temos de largada uma quantidade grande dessa, um número cabalístico, e 54 é o número necessário para fazer impeachment de ministro, eu não tenho dúvida que outros senadores, que caso se elejam também sem esse viés ideológico de esquerda e direita, podem passar a fazer parte da base do nosso governo lá em 2027. 54 também, uma contextualização importante, são 2/3 dos 81 senadores, significa que eles conseguem abrir processo contra o ministro do STF, processo de impeachment, consegue aprovar a PEC, né? É a maioria absoluta que se chama. É o que eu falo, a gente precisa chegar nesse ponto. Eu acho que a nossa democracia está bastante madura, né? E o sistema aqui em Brasília tem que levar isso tudo em consideração para não cometer atos injustos de extremismo, como esse que você falou, de condenar o presidente Bolsonaro, né, a alguma pena absurda que, de fato, ele não merece, né, porque não cometeu os crimes que ele está sendo acusado. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, e óbvio que são variantes, né, que a gente faz as estimativas, eu não sei se vão se concretizar, mas tem tudo para se concretizar. É um cenário bem possível de acontecer, e eu espero que o próprio Supremo entenda dessa forma e, o quanto antes, retome a normalidade, porque, infelizmente, a gente não vê isso acontecer na prática. A gente ouve de bastidor, né, você conhece bastante bastidor também, tem as suas fontes, que o retrato de hoje em relação ao apoio que o Alexandre de Moraes tem dentro do Supremo para fazer as maluquices dele é bem menor do que o retrato de 4 meses atrás. Porque ninguém consegue sustentar tanto tempo. Não, censura só uma vez aqui porque é preciso, mas continua. As ameaças à liberdade de expressão, ameaça até a veículos de comunicação, isso coisa que o Bolsonaro nunca fez, né? O extremista que nunca ameaçou a imprensa de fechar um veículo de comunicação, renovou a concessão da Globo porque atendeu os requisitos legais, mais uma prova de que ele nunca teve esse espírito de censurar, de fechar veículos de comunicação. Aí também, de novo, fatos, vou trazer uns fatos aqui. Vamos lembrar que ele falou durante o governo dele, ele podia estar destemperado, podia estar nervoso, mas ele chegou a falar contra a Folha de São Paulo, né, de fechar a Folha de São Paulo. Teve um episódio que ele virou para o jornalista e falou: vontade que eu tente dar um murro na sua cara. Então, assim, não estamos falando de uma pessoa que tem paixão pela liberdade de imprensa. Tem paixão pela liberdade de imprensa, sim. Se não tivesse, ele tinha tomado alguma providência contra. Que providência tomou contra a Folha de São Paulo? Óbvio que o cara atacado incessantemente, uma hora é ser humano. Tem sangue na veia, uma hora explode, né? Você talvez reagiria diferente, eu reagiria diferente, mas ele, do jeito dele, ele em algum momento não consegue segurar. E muita gente falava: pô, você demorou para explodir. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele não fazia esse tipo de ameaça concreta, como fez o Alexandre de Moraes de fechar a Rede X. Isso é um absurdo, é fechar uma praça pública de discussão. A gente está discutindo aqui nesse estúdio uma coisa que desagrada o Alexandre de Moraes, ele simplesmente entra aqui: olha, sai os dois daqui, essa sala está fechada, ninguém mais usa. Foi isso que ele fez com a Rede X. E essa postura dele de voltar com o X após o primeiro turno da eleição é mais uma prova de que as decisões dele não são técnicas. Ele tem um viés político, porque na cabeça dele isso poderia beneficiar candidatos de direita. Por isso ele segura, ele vai ali protelando, né, empurrando com a barriga para voltar o X a partir de agora. Então, assim, não é uma postura de ministro do Supremo aceitável, já que ele não consegue fazer uma autocrítica e voltar para a humildade, e o próprio Supremo também, por enquanto, pelo menos, ainda não tirou esse suporte que dá para Alexandre de Moraes fazer tudo que ele não faz sozinho, não tirou esse suporte, o que vai sobrar vai ser impeachment de ministro. Flávio, você falou que